primeira pergunta a ser feita é: qual a sua profissão? Muito bem, eu me chamo Davi Barbosa, eu tenho na verdade hoje em exercício 4 profissões. Eu tenho mais profissões do que isso, mas hoje a profissão para a qual eu vou conceder essa entrevista é de assistente social. Eu sou assistente social, eu tenho bacharelado em serviço social, mestrado em teologia, licenciatura em pedagogia, especialização em metodologia do ensino superior, especialização em educação infantil, especialização em educação à distância, especialização em metodologia científica e mais 14 especializações que eu, resumidamente, não vou explicitar aqui. Qual a matéria-prima da sua profissão? No serviço social, a matéria-prima da nossa profissão são as expressões da questão social que se manifestam no antagonismo entre o capital e o trabalho. A exploração do capital sobre as pessoas para extrair dela mão de obra barata, gerando a acumulação da riqueza nas mãos de poucos e o empobrecimento e a vulnerabilização social na mão de muitos, ou através de muitas pessoas. E gerando aí as expressões da questão social, que é a fome, a miséria, a violência, as drogas, são muitas na verdade. Até hoje, até no socioambiental elas aparecem, no socioeducacional também. Então nós trabalhamos como matéria-prima o enfrentamento dessas expressões para tentar encontrar soluções junto ao governo, junto às entidades privadas, ao terceiro setor, à sociedade em geral, para tentar minorar e resolver essas expressões, no mínimo diminuir a quantidade delas. A histórica resumida da sua profissão, ou quando sua profissão foi fundada? Então, nossa profissão foi fundada aqui no Brasil, ela já existia em outros lugares, mas aqui no Brasil, aí por volta do ano 1930, 1932, quando foi formada a primeira escola de serviço social no Brasil através da Igreja Católica. Na verdade, o serviço social nasceu mais na forma da caridade, da filantropia, porque ela teve origem na Igreja Católica, as irmãs, as freiras da Igreja Católica começaram esse processo. Durante os anos, ela foi se renovando, foi se transformando e foi se tornando em ciência. Ela começou distribuindo cesta básica, alimentação, roupas, cobertas em época de inverno. Ela começou mais como um trabalho filantrópico. Com o tempo ela amadureceu e se transformou num trabalho profissional. Hoje nós temos o Cefes, que é o código, o Cefes, que é a entidade máxima da nossa profissão. Nós temos o código de ética da própria profissão, que regulamenta tanto os profissionais quanto a forma do enfrentamento, as formas de operação técnica, a metodologia de trabalho no geral. E regionalmente nós temos o CRES, que é subordinado ao Cefes. Então basicamente hoje nós temos 3 eixos que trabalhamos, que são a sustentação da nossa profissão. Quais os pontos negativos e os pontos positivos da sua profissão? Os pontos negativos da nossa profissão, o principal ponto negativo da nossa profissão hoje é que, mesmo ela tendo mais de 50 anos, ainda nós não conseguimos ainda romper a barreira da questão do teto salarial e do piso salarial, melhor, do piso salarial, porque não temos ainda um piso. Então tem cidades que prefeitos abusam, o sistema político que abusa das circunstâncias por não termos um piso. Existem casos de assistentes sociais que estão trabalhando ganhando R$500 por mês, o que é uma vergonha, porque é uma profissão extremamente técnica, extremamente científica, com um aporte teórico riquíssimo, que faz um trabalho excelente, multidisciplinar, interdisciplinar, junto com as outras profissões, que é a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a pedagogia, enfim. Trabalhamos como aporte, como suporte e às vezes ocupamos até os primeiros lugares. Estamos nos fóruns, estamos nas escolas, no CRAS, no CREAS, no CAPS, no NASF e várias outras instituições. E ainda não temos um piso salarial. A outra questão hoje que nós vivemos é a mercantilização da educação. Depois que começou o sistema de EAD, apesar de eu também vir de uma das minhas formações do sistema EAD, ele é muito deficiente, não porque não seja uma proposta evolutiva, na verdade é muito bom, mas falta fiscalização. Por não ter fiscalização, tem apresentado um conteúdo muito parco, muito fraco, muito pouco sustentável e acaba formando profissionais medíocres sem capacidade de decifrar as expressões da questão social à sua volta, fazendo um trabalho mais caridoso e voltado para o endogenismo, que é uma linguagem que a gente utiliza no serviço social, deixando o serviço social bem deficiente na operacionalidade da sua função. Quais as maiores dificuldades que há nessa profissão? As maiores dificuldades nessa profissão é você conseguir fazer a mediação entre o antagonismo do capital e do usuário do serviço, porque você tem que servir o Estado
em relação ao orçamento, mas também tem que tentar criar maneiras de garantir o direito do usuário do serviço. O usuário do serviço do Bolsa Família, do BPC, da Previdência, dos serviços sociojurídicos, da educação, dos direitos, enfim, porque o serviço social trabalha com a efetivação dos direitos junto ao Estado. É o Estado que tem que cumprir os direitos. Mas o serviço social, ele vai apresentar os direitos que a pessoa tem para a própria pessoa e vai, através dessa apresentação, vai sensibilizar essa pessoa para que ela lute pelos direitos. Não é o assistente social que vai garantir os direitos. Quem tem que garantir os direitos é o Estado, junto à pessoa. Então essa é a grande dificuldade. A pessoa às vezes não compreende, entende, acha ainda existe essa ideologia, essa ideia de que o assistente social é a pessoa que faz caridade, que ajuda, e não é esse o princípio fundamental do serviço social. O princípio fundamental é a emancipação do indivíduo e o combate a todo tipo de preconceito. E dentro dessa perspectiva da emancipação, espera-se que o usuário que utiliza os serviços do serviço social, do assistente social, ele se emancipe para lutar também pelos seus direitos. E essa é a maior dificuldade. E acabam confundindo as coisas. O Brasil oferece um apoio adequado para quem segue essa profissão? Nos últimos 10, 20 anos, sim. Mas durante mais de 60, 40, 50 anos da profissão, não. A assistência social sempre foi muito perseguida e até hoje, em alguns aspectos, ainda somos manipulados por sistemas políticos. Muitos gestores municipais acham que podem manipular os assistentes sociais em relação à assinatura de projetos. Então, ainda existe uma certa resistência no aperfeiçoamento dessa profissão e na aceitação. Quais foram o seu maior desafio durante os anos que você exerceu essa profissão? O maior desafio que qualquer profissional em qualquer área encontra é você conquistar o respeito das pessoas com relação àquilo que você faz. Como eu vim de uma formação EAD, os próprios profissionais de EAD, até no estágio, não queriam me dar estágio. Depois eles perceberam que o fato de eu ter vindo da EAD em relação ao serviço social não era um motivo de exclusão para mim ou de menosprezo com relação à minha formação. Pelo contrário, eu sempre corri atrás de comprar muitos livros, de estudar muito. Eu já li mais de 5 mil livros sobre o serviço social, mais de 10 mil teses acadêmicas sobre o serviço social em português, inglês, espanhol. Então eu hoje dou aula em 46 matérias no serviço social, tenho uma plataforma de curso na internet com 29 cursos sobre o serviço social. Então, com o tempo eu conquistei o respeito, é o que todo profissional deve fazer, e só se conquista o respeito com competência teórica e técnica. Qual a principal aptidão de um profissional dessa área? A principal aptidão do profissional do serviço social é a comunicação. Nós trabalhamos com palavras. Enquanto o assistente social não compreender o que significa uma palavra, por menor que ela seja, por exemplo, subjetividade, hoje está sendo rejeitada no serviço social por muitos profissionais e aceitas por outros. Existe uma luta, uma briga muito grande. Aceita ou não aceita? Mas é uma palavra que tem várias implicações. Então nós trabalhamos com termos técnicos. Existem termos técnicos no serviço social como ontologia, questão social, teleologia e etc., que só ele consegue exprimir realmente o significado de um determinado conceito. Não existe uma palavra substituta para aquilo. O welfare state, por exemplo, neoliberalismo, capitalismo monopolista, capitalismo concorrencial, endogenismo, empirismo, neutralismo, pragmatismo, são questões que devem ser analisadas pelo serviço social e compreendidas por ele. Então, a maior aptidão que uma pessoa para desenvolver essa profissão precisa ter, em primeiro lugar, é a capacidade de comunicação, entender o significado das palavras, já que nós trabalhamos com palavras, com o objetivo comum de emancipar pessoas através das palavras, no diálogo, na dialética marxista, histórica, que é a capacidade de projetar uma tese, esperar uma antítese e com ela construir uma síntese. Basicamente, a comunicação. Uma curiosidade. Uma curiosidade sobre o serviço social aparentemente, quando eu comecei a fazer esse curso, eu não comecei porque gostava dele. Eu, na verdade, fiz o vestibular para administração. Não formou turma, e eu acabei parando numa turma do serviço social. Contra a vontade, eu queria muito estudar, não tinha... E aí me apaixonei. Me apaixonei porque parece uma profissão fria, calculista, mas exige um olhar sensível. Eu já fiz atendimento até para cachorro em hospital, porque o dono estava lá dentro, o cachorro estava do lado de fora, e quando o dono viu o cachorro, ele sentiu uma grande melhora nos seus quadros clínicos e logo recebeu alta no hospital e voltou para casa. São experiências lindas e fantásticas que você consegue. E também a gratidão no olho das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas confundem até essa gratidão. Existe até uma confusão em relação a isso, mas de qualquer forma é algo muito lindo. Muito obrigado aí pela entrevista. Eu adorei.
Obrigada a você também. E se você